E no Dia Mundial Sem Carro, o trânsito ficou acima da média às 9 da manhã, 76 quilômetros de lentidão. Esse acidente com o ônibus causou também congestionamento em toda a região central, claro, tem reflexos. Com tantas filas, fica difícil se deslocar pela cidade, né? De transporte público ou de carro, de qualquer jeito. E para entrar no clima, então, do Dia Mundial Sem Carro, a Prefeitura está fazendo um teste. O motorista que der carona hoje está sendo incentivado a usar as faixas reversíveis no horário de pico. Já funcionou assim hoje de manhã em 9 corredores da capital. E se der certo, essas faixas poderão passar a ser exclusivas para quem der carona. Hoje à tarde, essas faixas reversíveis vão funcionar na Ponte da Casa Verde, no sentido bairro, das 5 da tarde às 8 da noite e na Radial Leste, entre as ruas do Glicério e Vilela, das 5 da tarde às 7h30 da noite. Vamos conversar então com a repórter Sabina Simonato, que está acompanhando, né, que acompanhou de perto esses incentivos aí. Sabina, boa tarde. Conta pra gente, é incentivador mesmo? Dá para deixar o carro em casa, pelo menos hoje? Assim, viu, Monalisa? É só ter um pouquinho de força de vontade. Olha só, tem um incentivo para o pessoal. Os horários de ônibus e trens foram alterados, ampliados. Os ônibus municipais, por exemplo, vão circular com um horário maior. Um aumento aí de oferta de viagem em 22% no período da tarde, que é aquele horário de pico. Em 100 linhas da CPTM, os trens também vão funcionar meia hora a mais nos horários de pico. E quer saber? Até o prefeito Gilberto Kassab aderiu ao Dia Mundial Sem Carro. Olha só, ele saiu a pé de casa na região da Faria Lima, foi até a estação do metrô Faria Lima e de lá seguiu de metrô então para a estação Anhangabaú. De lá a pé até a prefeitura no Viaduto do Chá. É isso mesmo, todo mundo tem que participar desse Dia Mundial Sem Carro. E olha só que dado importante que assusta. O paulistano gasta em média 2 horas e 49 minutos por dia no trânsito. Uma pesquisa do Ibope e da Rede Nossa São Paulo mostrou que, olha, os paulistanos estão comprando mais carros, viu? E a gente foi conhecer um desses moradores. Todos os dias, Felipe saía de casa em Itaquera e pegava um ônibus. Essa lotação às vezes demorava 10, 20 minutos para passar. O trem. Quando eu não conseguia entrar, ficava aqui numa lata de sardinha. Depois o metrô. A baldeação era muito estreito também o corredor, então você ia que nem pinguim, né? E por último, outro ônibus para chegar ao trabalho na Casa Verde. 30 quilômetros, 2 horas de viagem. Felipe continua morando na Zona Leste e trabalhando na Zona Norte. O que mudou é que agora ele conseguiu comprar um carro. Mesmo enfrentando rodovia Ayrton Senna e Marginal Tietê de segunda a sexta em horário de pico, ele não teve dúvida, abandonou o transporte público. O tempo de viagem encurtou. Das 2 horas, agora são 50 minutos para chegar ao serviço. Por outro lado, todo mês o analista de sistemas tem que desembolsar quase R$1.000 de prestação e seguro do carro. Equivale ao conforto do carro, né? Também no final de semana, se quer sair, quer fazer alguma coisa, você tem seu carrinho, né? Os paulistanos estão comprando mais carros. Conseguir financiamento está mais fácil hoje em dia. De acordo com uma pesquisa sobre mobilidade urbana na capital, quase 40% dos entrevistados disseram que compraram um carro nos últimos 12 meses. No ano passado, o índice era menor, 28%. O que você mais vê é o pessoal no trem, no metrô, falando que não vê a hora de comprar um carro e sair daquilo. Mais carros, mais congestionamentos. A mesma pesquisa mostrou que o tempo médio gasto no trânsito com deslocamentos aumentou 7 minutos em um ano. Parece pouco, mas de cada 5 paulistanos, 1 perde 4 horas do seu dia preso no congestionamento. A gente sabe, é um inferno ficar ali no congestionamento, né? Quem optou pela bicicleta hoje se deu bem, viu? Ganhou café da manhã na Paulista e em muitas outras vias para os ciclistas. A repórter Sabina Simonato está lá na estação Butantã do metrô, de onde sai agora uma nova rota para as bicicletas. Você também ganhou cafezinho hoje de manhã, querida?
Mona Lisa, não ganhei cafezinho não aqui na Estação Butantã. A gente está aguardando, daqui a pouquinho deve ser inaugurada essa nova ciclovia. Ela, para quem sai aqui da Estação Butantã, que está do ladinho da gente, vai até a USP, vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar o caminho. Entra aqui nesse bicicletário e vai contar agora com 16 bicicletas. Isso para o pessoal da USP, são os alunos, os professores e também os estudantes. Eles passam o cartão da USP, vão de bicicleta até a universidade e entregam a bicicleta lá. Além disso, tem mais 10 bicicletas à disposição aqui para o pessoal. E hoje eu ouvi muita gente querendo dar um jeitinho de poluir menos o meio ambiente, de chegar mais rápido no trabalho ou em casa e de quebra, pegar e ficar com o corpinho em forma. O único combustível é a água e o motor é a perna. Você acaba tendo que ter essa disputa com os veículos. O Eduardo que o diga, todos os dias para ir da Estação Butantã do metrô até a USP, onde estuda, é um problema. Até a gente pegar o ônibus, até pegar o trânsito, demorando 40, 50 minutos para chegar até a aula. Daí eu chego atrasado, perde a chamada, tem todo esse esquema. Mas calma, Eduardo. A promessa da prefeitura é que com o novo caminho a vida do ciclista fique mais fácil por aqui. São 840 metros de vias a mais para as bicicletas, da Estação Butantã até o portão principal da cidade universitária. 560 metros são de ciclorrota, ruas sinalizadas assim, onde o ciclista divide o espaço com os outros veículos. Os 280 metros restantes são exclusivos para as bicicletas. E a gente resolveu fazer um teste. Neste ponto aqui tem início a ciclovia. Quem nos acompanha é o Leandro, há mais de 10 anos anda de bicicleta e a gente agora vai fazer então esse percurso. Vamos lá? Nosso trajeto terminou, aqui termina a ciclovia. Agora eu quero a opinião de um especialista no assunto. Leandro, o que você achou? Eu achei que é uma medida muito positiva. A gente vê que é muito simples fazer coisa para bicicleta, mesmo numa cidade como São Paulo. E na região da Avenida Paulista, quem deixou o carro de lado hoje foi muito bem tratado. A Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo preparou um café da manhã especial para quem passava por lá de bicicleta. Boa parte do caos que a gente vive hoje na cidade é resultado de um mau hábito de boa parte dos motoristas, né? Que não troca carona, que usa carro para tudo, até para comprar pão. Economiza com a academia, economiza com o busão, economiza com a gasolina, com a manutenção do carro, é ótimo. E como, hein? Olha, ainda de acordo com a pesquisa, 82% dos entrevistados disseram que deixariam um carro em casa se tivessem um transporte público melhor, como uma alternativa. E olha só, na Radial Leste, que todo mundo sabe que é complicado, foram inaugurados 7 quilômetros de vias exclusivas para ônibus. Quem acompanhou tudo isso foi a repórter Maria Júlia Coutinho. Tem mais placas como esta na Radial. Hoje, a faixa exclusiva dos ônibus, que tinha 4 quilômetros de extensão, passou a ter 11. Numa viagem de 60 minutos, a gente espera que os passageiros estejam ganhando pelo menos 10 minutos dessa viagem. Como as viagens vão ficar mais rápidas, com a mesma frota nós vamos conseguir dar um maior número de viagens. Então a nossa oferta de lugares tende a subir. No sentido centro, ela começa na Rua Carlos Silva, perto da Avenida Aricanduva, e vai até o Tatuapé. Depois, ela recomeça na Estação Belém e termina na Rua da Figueira, perto do Parque Dom Pedro. No sentido bairro, a nova faixa fica entre as ruas Vandenkolk e Pinhalzinho. A faixa vai funcionar 24 horas no sentido centro e entre 10 da manhã e 11 da noite em direção ao bairro. Hoje, quem pegou a Radial lá do comecinho sentiu a diferença. Quanto tempo a senhora levou ontem, a senhora lembra? Quase 40 minutos. E hoje? 22. A senhora veio de onde? São Mateus. Eu peguei ali no Shopping Aricanduva. Ah, você pegou pela Aricanduva e depois entrou na Radial? Correto. A Radial não estava mais livre? Tá tranquilo, até que tá andando bem hoje. Mas à medida que o motorista se aproximou do centro, a situação se complicou por causa do acidente que aconteceu no Parque Dom Pedro. Aí, a faixa exclusiva de ônibus não levou vantagem. Tudo parado. Tudo. Não fez diferença a faixa exclusiva? Nenhuma diferença. Parece que piorou. Mais de 1h30. Só nesse trecho que eu tô falando, metrô Belém até aqui, Parque Dom Pedro. Isso. Como é que estava o trânsito hoje na Radial Leste? Péssimo mesmo. Não tem condições.
Sai de casa às 7 horas, chega a hora dessa no serviço. Bem faz a Ana, que nem esquenta a cabeça. Mesmo com a ampliação da faixa de ônibus, prefere continuar indo de bike para o trabalho. Eu gasto da minha casa, no meu serviço, eu gasto 40 minutos. De ônibus, eu vou gastar 1h30 mais ou menos. Você, com a sua bike, já ultrapassou muito o ônibus parado no congestionamento? E como? Mais ou menos uns 7 às vezes está no ponto quando a gente passa. Tem que tomar cuidado, né? E vale lembrar que andar na faixa exclusiva de ônibus é infração grave. O motorista leva 5 pontos na carteira e multa de R$ 127.